Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no sábado, onde nós nos propomos a compreender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Eu particularmente gostaria de dizer que a doutrina espírita ela é como um renascimento, por dois motivos. Primeiro, porque ela te esclarece, e segundo, porque ela nos compreende. E nos compreendendo, nós nos perdoamos. E quando nós nos perdoamos, nós temos a oportunidade única de recomeçar. Então, todos os dias, nós estamos recomeçando. Porque todos os dias, nós tentamos fazer melhor. Nós tentamos fazer melhor porque já compreendemos, entendem? Então é um ciclo, é um pensamento que vai se renovando e vai se completando e vai fazendo a volta de novo. Sem nos conhecermos, sem nos perdoarmos e sem continuar e sem tentar fazer de novo, certo? Não há propósito de viver. A vida perde o sentido e a razão quase que totalmente. Porque nós viramos máquinas, mecânicos, autômatos. E isso nos invade de uma profundeza que se preenche de um vazio. É essa a visão que eu tenho. Porque quando nós não temos um motivo e uma razão, nós estamos vazios, sem propósitos. E a doutrina espírita, ela chega em nossas vidas como um farol, como uma luz, como um sol, que ilumina todos os cantos. É como se abríssemos uma janela gigantesca de frente para o horizonte, onde aquela luminosidade nos invade de cheio e nos traz esperança, pura e simplesmente esperança. Esperança de sermos e de conquistarmos tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que nos faz e nos mantém na vida, de pé, vivos. A alegria, o contentamento, isso tudo são ferramentas as quais nós devemos burilar diariamente. A alegria, o contentamento, a felicidade é uma conquista do espírito. E quando nós falamos conquista do espírito, nós estamos falando de algo muito, 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 muito profundo. Não é algo superficial. Não é algo que possa ser preenchido com os olhos ou com o toque. Isso quer dizer que não são as coisas materiais que preenchem
e sim única e exclusivamente o sentimento, as emoções. Transbordar felicidade, transbordar paz e tranquilidade. É uma conquista única do espírito pacificado, do espírito que encontrou na doutrina ou fora dela a pessoa de Jesus, o sentido de Jesus. Então, procurarmos nós trazermos a doutrina não como uma religião, nem como uma ciência, nem como uma filosofia. Trazermos então a doutrina como uma diretriz, um norte. Dar a oportunidade de conhecê-la, porque só através dela, permeando passo a passo, conhecendo, se aprofundando, compreendendo, nós conseguimos enxergar. Nós conseguimos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, e as coisas já não fazem mais tanto sentido na questão de materialidade e superficialidade. Nos encontrarmos a nós mesmos é o mais importante e fundamental para Deus e para Jesus. Não importa onde estejamos, em qual lugar nos encontremos, em qual religião nós professemos, em qual ambiente nós estejamos, se seja de dia, se seja de noite, se tenha chuva, se tenha sol, não importa, desde que nós possamos nos reencontrar e nos reconectar com Deus. E como fazer isso? Como almejar algo tão grandioso? Pedir primeiramente àquele que está conosco, sempre ao nosso lado. E damos um nome ao qual quisermos, mas eu gosto muito de chamar de anjo da guarda, espírito amigo, companheiro. Porque no momento reencarnatório em que nos encontremos, ele é o mais próximo de nós. E ele é a pessoa que mais nos ama, incondicionalmente. É um amor tão grande, tão profundo, que nós não fazemos ideia de como este amigo nos quer bem. E ele está tão próximo que muitas vezes nós não dirigimos o nosso pensamento a ele. Que muitas vezes nós nos esquecemos que ele existe. Que muitas vezes, ou quase todas as vezes, é ele a nos soprar os caminhos aos quais nós escolhemos. Os trajetos aos quais nós traçamos antes de reencarnar. E que por vezes aqui na Terra se torna tão pesado, tão triste. Mas só ele sabe a fundamental importância destes caminhos aos quais traçamos juntos um dia. Então que nós possamos nos ligar primeiramente ao nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, nosso amigo familiar,
aquele que se propôs a nos amparar no nascimento até o dia do desencarne, aquele que estará conosco sempre, em nome de Jesus, né? Jesus é o nome mais pronunciado, mais pedido por nós, e Ele manda um de seus emissários a nos amparar a todo instante, a todo momento. Então, é só uma reflexão para que nós possamos voltar nossos pensamentos e nos ligarmos à espiritualidade primeiramente, sempre, buscando os caminhos mais próximos aos nossos corações, aos nossos pensamentos e às irradiações, pedirmos proteção, amparo, luz, luz para clarear nossas ideias, nossos pensamentos, que muitas vezes se encontram tão empobrecidos, que nós possamos ressurgir e renascer à luz da doutrina espírita, amparados por esses irmãos queridos que nos acompanham a jornada, agradecidos sempre a Jesus por interceder por nós junto a Deus, e agradecer hoje e sempre a oportunidade única de estarmos reencarnados e termos mais uma chance todos os dias. Que assim seja. Nosso irmão Sérgio. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, a mim cabe, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Mas teríamos que recordar nesse momento uma tarde da Galileia, onde os apóstolos caminhavam em direção ao Cristo, e naquela caminhada, ao cair da tarde, a brisa suave a passar por eles, Pedro então começa a questionar: será que Jesus nos ama? E os mais novos diziam: claro que Jesus nos ama. E Pedro questionava: mas Jesus realmente nos ama? E os mais novos diziam que sim. Logo a mais, aquela caminhada continua, aquele questionamento entre uns e outros, quando, ao se aproximar do Mestre, o Mestre, ao olhá-los, ao sentir a sua vibração, pergunta: o que os aflige? E aí Pedro olha para o Mestre e diz: Mestre, nós nos questionamos se tu me amas, se tu nos amas. E Jesus, naquele momento, olhando para os discípulos, responde: o importante é que vocês amem. Quando aqui nos fala amar ao próximo como a si mesmo, como é difícil essa frase no momento em que nós nos encontramos da nossa existência. Amar ao próximo como a si. Primeiro ele faz um convite: será que nós nos amamos? Será que realmente nós conseguimos entender o que é amar a si mesmo? Nós vamos encontrar na atualidade, ou até mesmo no decorrer dos séculos, as pessoas que através do material, através do presente, através da roupa, através do cargo, se consideram a pessoa que se ama. Eu me amo porque eu me dei isso,
Eu me amo porque eu tenho aquilo, eu me amo porque eu conquistei tal ou tal coisa material. Mas será que isso é amar? Ou isso é ter? Não é? Porque se realmente nos amássemos, nós conseguiríamos amar ao outro com uma facilidade tão grande. Mas amar é conhecer. Conhecer é entender que carregamos defeitos e qualidades. É botar na balança os nossos defeitos e nossas qualidades. É não ter medo de olhar para as nossas qualidades e compreender os nossos defeitos. Porque só nessa situação, onde nós começamos a compreender quem somos, como somos e por que somos assim, vamos conseguir amar ao próximo. Mas não é fácil se conhecer, não é fácil nos compreender, porque precisamos olhar no espelho da alma e muitas vezes nós não gostamos do que vimos, muitas vezes nós repudiamos o que vimos. Por isso nós encontramos ainda tanta discórdia, tanta inveja, tanto egoísmo nesse mundo, porque nós não nos amamos. Nós não paramos para identificar o meu sentimento, o meu eu. Se eu me amo, eu quero possuir a paz, eu quero ter a tranquilidade, eu quero amar. Eu não preciso ser amado, porque precisar ser amado por alguém já é um sinônimo de caridade, de falta de caridade, já é uma reação de carência, não é? É uma reação de quem não se conhece, precisa que o outro venha te amar. Mas quando nós nos amamos, nós não precisamos que o outro nos ame, mas nós amamos o outro naturalmente. E amar alguém não é estar presente na vida ou perante aquela pessoa, é simplesmente amar. A mãe que ama o filho, ela não necessita que o filho esteja 24 horas do lado dela. O filho pode estar a centenas de quilômetros e ela vai continuar amando de qualquer maneira. Então, amar é ter essa compreensão dos sentimentos. Quando nós compreendemos os sentimentos que nós carregamos, nós vamos entender o que quer amar ao próximo, sem exigir nada em troca. Nós ainda vivemos um amor egoísta, um amor de troca. Eu te amo se tu estiveres comigo. Se tu não estiveres comigo, eu não te amo. Então, na realidade, nós não queremos amar, nós queremos possuir, nós queremos ter, mas nós não podemos ter nada a não ser a nós mesmos. Nenhum irmão pertence a outro irmão. Todos são livres para aprender a amar. Todos são livres para compreender. Então, essa frase, amar ao próximo como a si mesmo, ela é tão difícil, é ao mesmo tempo tão bela. Dizem que quando Jesus pronunciou pela primeira vez a palavra amor, essa palavra ecoou em todo o mundo, mas veio a doutrina espírita também, e com ela ecoou outra palavra, reencarnação. Esta palavra reencarnação é algo que está sublimemente ligado entre o amor, porque amar ao próximo como a si mesmo é algo muito importante para entendermos a reencarnação. A reencarnação é a ferramenta utilizada para burlar os sentimentos.
Porque nós não podemos amar sem compreender. Eu não posso amar o sofrimento do outro se eu não sofri. Eu não posso entender a dor do outro se eu não sentir a dor. Então a reencarnação, ela faz parte do mecanismo de amar ao próximo como a si mesmo. Porque o inimigo de ontem será o filho de hoje. A mãe que abandonaste, serás abandonado. O pai que rejeitasse a família, será rejeitado. Então, quando nós vamos sentindo todas as proporções de dores que nós podemos ter por simplesmente não amar o próximo como a si mesmo. Porque é muito comum, dentro da nossa ignorância, de fazermos mal ao outro, porque nós estamos fazendo mal ao outro. Quem está sentindo mal é o outro. Quem está sofrendo é o próximo, não sou eu. Mas quando nós começamos a entender o mecanismo divino, a justiça divina da reencarnação, eu vou entender que o sofrimento que eu não gostaria de sentir, mas que eu fiz o outro sentir, chegará um momento que eu sentirei. Porque tudo que nós fizemos, pensamos, falamos e agimos está gravado em nossa consciência. Nós não nos livramos. Então, pelas leis divinas, a nós mesmos carece o reparo. A nós mesmos carece refazer ao outro o bem que nós não fizemos. Então, amar ao próximo é compreender o que eu gostaria que fizessem para mim, como eu gostaria de ser tratado. É assim que eu devo tratar. Mas primeiro eu tenho que entender como eu gostaria de ser tratado. Depois eu tenho que entender, será que o outro tem capacidade de me tratar como eu gostaria de ser tratado? Porque não adianta só eu querer, se o outro não tem ainda a capacidade de assim fazer. Por isso a necessidade de ensinar. Se eu sei como eu quero ser tratado, então eu vou ensinar ao meu próximo, tratando ele bem. Assim ele vai aprender como eu quero ser. E quando todos chegarem ao momento do entendimento, não estarão como os apóstolos se questionando se o Mestre os amava. Isso é nossa infantilidade. Como pode Jesus não amar seus filhos, seus irmãos mais novos? Então é a falta do conhecimento, do entendimento de nós mesmos. Somos espíritos eternos numa caminhada evolutiva, aonde nós vamos aprendendo a conhecer o nosso sentimento e amar ao próximo. Hoje, ouvindo uma palestra do Haroldo, ele disse que amar é que nem uma fornalha. Se a fornalha se encontra desligada, sem fogo, ela não irradia calor. Então, amar é quando nós começamos a nos amar, quando nós começamos a compreender os nossos sentimentos. É como estar batendo duas pedrinhas para fazer fogo. É aos poucos, até que a gente faça uma pequena chama de amor. E essa chama vai crescendo. Daqui a pouco ela começa a irradiar. Daqui a pouco nós estamos amando. E quando nós começamos a amar, vem a irmã Caridade. A irmã Caridade chega até nós. Porque a irmã Caridade não procura aquele que não ama, porque aquele não fará nada por ninguém. A irmã Caridade não bate na porta do egoísta, porque o egoísta só se preocupa com ele.
a irmã Caridade vai bater a nossa porta. Porque lá ela enxergará, ela vai sentir o calor do amor irradiando. Então, como um imã que atrai o metal, será atraído a nós aqueles irmãos que necessitam do amparo, que necessitam da ajuda, que necessitam da caridade, porque nós estaremos irradiando, atraindo, absorvendo, porque nós já teremos preparados em nós o amor ao próximo. Nós já nos encontraremos em condições de amar, porque não queremos nem esperamos mais ser amados, porque nós já entendemos que a partir do momento em que eu me conheço, que eu me entendo, eu não necessito do outro para me fazer feliz, para me completar. Não, eu por mim só já encontro essa capacidade, e aí então eu começo a irradiar. Então, amar ao próximo como a si mesmo se resume no ato de conhecer e se entender. Porque aqui, nessa parábola também, nesse capítulo, melhor dizendo, nós encontramos aquela parábola aonde os fariseus, para tentar o Cristo, chegam até ele e dizem: mestre, o que tu achas? Qual a tua opinião? Tu acha certo ou tu acha errado que nós devemos pagar um imposto que nos é cobrado pelos romanos? E Jesus, sabendo das intenções menos nobres, pergunta àquele irmão: me dá qual moeda vocês pagam? E eles, mostrando então um denário, e Jesus então pergunta: de quem é esse desenho e essas escritas? E eles respondem: é de César. Então Jesus diz: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A profundidade desse ensinamento, mergulhado nesse capítulo, nós vamos entender que amar ao próximo como a si mesmo é dar o direito dele ser como ele ainda é hoje. Porque hoje, se ele é dessa maneira, é o máximo que ele conseguiu fazer, chegar nesta longa caminhada. Da mesma maneira que nós, se hoje na nossa balança, nos conhecendo, identificando os nossos defeitos e nossas qualidades, se nós somos isso, é o máximo que nós conseguimos chegar até agora. Então, dar a César o que é de César é respeitar que aquele irmão, ele tem aquela capacidade de amar. Se ele é egoísta e não consegue amar, é o que ele consegue nesse momento. Nós temos que aprender a respeitar, porque amar ao próximo é respeitar o próximo, é nos respeitarmos também nessa situação de nos compreender. Então, amar é algo tão sublime, é tão além das nossas capacidades de conseguir entender. O mais próximo que eu consigo enxergar de alguém que ama é aquele ser que reencarna como mãe, porque ela desenvolve um grau de amor maior do que o pai, porque ela tem outros laços vinculados então. Mas o conhecer, o entender e o compreender as leis de Deus facilita muito no ato de amar, porque quando nós sabemos que a vida continua, nós entendemos a reencarnação, nós compreendemos a lei de causa e efeito, não é? Pode levar 6 meses, pode levar 100 anos, pode levar 1 milhão de anos. Nós teremos que acertar em nossas contas. Por isso, disse Jesus naquela solene frase, antes de ir ao templo
fazer sua oferenda, vá e te reconcilie com algum irmão. Antes de tu ir à igreja, ao centro espírita, aonde quer que tu vá te encontrar com Deus na tua intimidade, no teu sentimento, antes de tu fazer a tua prece, pergunta-te a ti mesmo: será que eu tenho que me reconciliar com alguém? Será que eu tenho que pedir perdão a alguém? Será que eu tenho que perdoar alguém? Amar ao próximo é isso, é se perguntar no final do dia, no amanhecer. Amar a si mesmo é ao acordar, fazer a minha prece para me vincular com a divindade, é estar cuidando de mim, do meu ambiente mental que eu encontro, no meu ambiente espiritual que me cerca. Isso é amar a si. Não é ir à academia para ter um belo corpo, porque o corpo padecerá com o tempo e parar no túmulo. Não é eu me amo e compro as roupas da moda, ando linda e maravilhosa, mas eu não perco um minuto para iluminar a mim mesmo, para quando eu chegar na espiritualidade eu possa, pelo menos, me enxergar na escuridão. Então, amar é não ter, mas é ser. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Passemos então a nossa prece de irradiação, fechando os nossos olhos mais uma vez e trazemos à nossa tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus. Pedimos que Ele nos acompanhe até o nosso lar, nossa casa, nossa residência, e lá com eles adentramos portas adentro. Pedimos então a Ele que irradie sobre todos os cômodos e sobre todas as pessoas que lá se encontrem a sua luz divina, as suas bênçãos. Pedimos a Ele que ilumine todos aqueles que se encontram perdidos em si mesmos. Pedimos a Ele que ilumine nossos amigos, nossos parentes. Pedimos a Ele que ilumine nossa rua, nosso bairro, nossa cidade. Pedimos a Ele por aqueles que se encontram em camas de hospitais, em clínicas de tratamento, passando pela prova da doença, da dor, do sofrimento. Pedimos por aqueles que perderam a saúde mental, que se encontram em profundos transtornos psicológicos. Pedimos a Ele por aqueles que se encontram presos na escuridão da ignorância, presos, enjaulados em celas, em presídios, em casas de detenções. Pedimos a eles que se encontram presos em si mesmo, no mais profundo egoísmo de vossas personalidades. Aqueles que deveriam pensar em todos e pensam só em si mesmo. Aqueles que assumem cargos de importância onde deveriam ser a luz e a esperança de seus povos e só conseguem enxergar a si mesmos. Pedimos profundamente que os habitantes deste mundo possam se regenerar nas mais profundas dores de suas almas, que possam extirpar de si mesmos vícios que vos arrojam cada vez mais profundo dos poços interiores, que possamos nós ressurgirmos com a tua luz, com o teu farol, com as tuas bênçãos divinas, Mestre Jesus. Pedimos em nome de todos que habitam o nosso querido orbe.